Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis. Aqui é a professora Jéssica Faleiros e falo diretamente dos estudos SEART. Se você que está me assistindo ainda não conhece os nossos estudos, pois agende uma visita aqui com a sua escola, com o seu diretor, diretora, professor, professora e vem aqui gravar uma aula comigo, tá bom? Estou fazendo esse convite aí para deixar vocês bem curiosos para conhecer os nossos estudos. Bom, a aula de hoje tem o seguinte título: o que vem primeiro? O que causa o quê? Desvendando a organização das notícias. Então, nós estamos estudando o gênero textual notícia, né? Já há algumas semanas. E hoje a gente vai adentrar em mais detalhes desse gênero. Bom, nós temos aí como desafio da aula. Você já percebeu que em uma reportagem tudo parece seguir uma ordem lógica? Como os jornalistas conseguem fazer isso? Então, a estrutura a estrutura do gênero textual notícia, ela segue uma lógica, ela segue um raciocínio próprio, tanto para na hora de escrever, quanto que a gente, quando for ler, entendamos tudo que está escrito ali, né? Que a gente consiga associar todas as ideias. Então, vamos entender como que essa estrutura funciona. Então, hoje, o que é cada um dos recursos, né? Que a gente vai ver dentro do gênero textual notícia. Tem alguns recursos que os jornalistas, né? Que são as pessoas especializadas em escrever esse tipo de texto, utilizam na hora da escrita. O primeiro deles é a prescrição. É o uso de verbos no imperativo, orientando ou recomendando ações. Aí, por exemplo, evite aglomerações quando tem algum anúncio, alguma coisa assim, né? Porque aí você está falando diretamente para todo mundo, não para uma pessoa específica, um grupo específico. Então, ele generaliza utilizando o tempo verbal imperativo, né? O modo verbal imperativo. A segunda é a causalidade. Estabelece relações de causa e consequência. Devido à chuva, o efeito foi cancelado. Então, na hora da escrita, nunca deixa a causa e a consequência soltos. Eles sempre colocam no mesmo período ali, numa mesma oração, para que você entenda que existe uma causa e uma consequência daquilo ali. Próximos recursos. A gente tem a sequência descritiva e expositiva. Então, a descritiva vai apresentar características, retratos e cenários. A praça estava vazia, com bancos molhados e folhas espalhadas. Então, aqui, pode voltar para mim. Então, aqui a gente tem a descrição. Vocês podem reparar que todo o texto jornalístico, ele vai descrever muito bem a situação, o lugar, as pessoas, porque eu preciso com que o meu leitor faça ideia, imagine ali como que estava a situação, o que era que estava sendo falado, o que está sendo falado. Então, eu preciso usar essa descrição. E aí, a gente tem a sequência. Pode voltar, esse mesmo slide. Expositiva, que vai explicar um tema de forma clara e organizada. O vírus se transmite por gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Então, a sequência expositiva, ele já vai trazer uma explicação. E aí aqui, gente, tem uma função muito boa do texto jornalístico, que é justamente essa, de nos explicar, né? O texto jornalístico, a notícia, ela também vai trazer conceitos. Uma boa notícia, não estou falando de fake news, não. Porque o que acontece? Como o jornalista ele busca os fatos, né? O que é real, o que é comprovado, ele vai trazer para nós de uma maneira mais simples também. Ele vai nos explicar para que todo mundo entenda aquilo que está acontecendo, certo? Então, por isso que tem a sequência descritiva e expositiva. E aí, gente, a gente tem a ordenação de eventos, né? Que apresenta os fatos em sequência cronológica ou lógica. Primeiro, os alunos chegaram, em seguida houve a palestra. Por fim, o evento foi encerrado com aplausos. Então, olha aqui as palavras que ajudam a dar sequência.
A gente tem primeiramente, depois, em seguida, por fim. Então, todas essas palavras vão nos ajudar a escrever um texto ali, né? Dando sequência dos fatos, do que aconteceu, né? Primeiro, depois, em seguida e por fim. Então, pessoal, a notícia em foco. Vamos analisar esse trecho aqui, ó. A Defesa Civil alertou sobre as fortes chuvas. Por isso, as aulas foram suspensas. As escolas públicas localizadas em áreas de risco permaneceram fechadas. Recomenda-se que os moradores evitem sair de casa. O que a gente encontra aqui dos recursos? A causalidade, por isso. A gente encontra também a prescrição, pode voltar. A prescrição, recomenda-se, olha o verbo no imperativo. A descrição, escolas localizadas em áreas de risco. Quer dizer que foram todas as escolas? Não, apenas aquelas localizadas em áreas de risco. E a ordenação, que é a ordem dos fatos. O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu, depois as aulas foram suspensas. E aí permanece fechado. E por fim, recomenda-se também que os moradores evitem. Então, é uma sequência, existe uma ordem aí de fatos. Bom, pessoal, e o que então a gente aprendeu dessa aula? As notícias são organizadas com base em estruturas claras e intencionais. Os recursos como prescrição, causalidade, descrição, exposição e ordenação guiam o leitor e produzem sentido importantes. Identificar esses recursos ajuda você a ler melhor e escrever melhor. Então, pessoal, se você tem dúvidas ainda, assista essa aula novamente, curte ela, né? Salva a aula e aí fiquem atentos aos nossos conteúdos semanais, porque com certeza eu vou voltar nesse assunto de novo, né? Porque eu sei que vocês ainda podem ter dificuldade. Então, beijos e até a próxima!